Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E a gente vai olhar um pouquinho para esse texto de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 19. E a gente vai falar um pouquinho essa noite sobre ansiedade. Quase não tem pessoas ansiosas aqui no nosso meio, certo? As pessoas ansiosas são todas lá em Marlboro. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não entram e arrombam e roubam. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer e ao que beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. E aí, eu quero tirar duas lições desse texto com vocês. A primeira deles é o que é ansiedade. Aqui nesse texto, Jesus ele vai nos ensinar duas coisas. O que é ansiedade e como vencer a ansiedade. Jesus não apenas nos apresenta o que é ansiedade e nos deixa aí. Ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos deixa bem claro o que é ansiedade e de onde ela vem. Qual é a raiz da ansiedade. Da onde que ela brota na minha vida. Ele expõe isso para nós. Mas ele não apenas expõe isso, expõe o que é, explica o que é. Ele também faz o quê? Ele nos dá um caminho que nós podemos traçar para poder vencer a ansiedade. Então nós vamos ver o que é ansiedade e como vencer a ansiedade. E aí, em primeiro lugar, se você abrir aí, se você estiver com a Bíblia aberta, você deixa a sua Bíblia aberta, que você vai usar ela bastante aí. No versículo 25, Jesus diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem sobre o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Ou seja, Jesus está falando aí sobre três coisinhas, comer, beber, vestir.
E a primeira pergunta que a gente tem que fazer para esse texto, ou a primeira pergunta que a gente faz para Jesus, é por que Jesus fala comer, beber e vestir? Por que ele fala para a gente não ficar ansioso com a questão da comida, bebida e das nossas roupas? Por que ele usa isso e não usa outra coisa? Porque essas coisas, comer, beber e vestir, são o quê? São as mínimas coisas, são as menores coisas, são as coisas mais cruciais do ser humano, são as coisas básicas do ser humano. São aquilo que qualquer um de nós aqui precisa, comer, beber e vestir. São as coisas básicas da vida. E por um motivo ou outro, você pode pensar na sua cabeça que comer, beber e vestir está sobre o seu domínio, está sob o seu controle. É você que provê para a sua casa. É a força do seu braço que coloca comida dentro de casa. É a força do seu braço, do seu trabalho, que compra roupas para você. Mas o que Jesus ele está nos ensinando nessa passagem é completamente diferente. Ele está nos ensinando que o comer, o beber e o vestir, ou seja, as mínimas coisas, as coisas que são mais básicas, que nós pensamos que nós temos o controle sobre essas coisas, elas são graça de Deus. Essas coisas são sustento de Deus, porque nem essas coisas nós conseguimos prover para nós mesmos. É o Senhor quem provê para nós. E é por isso que nós acabamos de ter o nosso momento de dízimo e ofertas. O que é o dízimo e a oferta? É esse reconhecimento que não é a força do meu braço, que não sou eu quem me sustento, que é comer, beber e vestir, são dádivas do Senhor, é graça de Deus. É Ele quem abre a porta, é Ele quem cuida, é Ele quem abençoa, é Ele quem dá força, quem dá saúde para trabalhar, é Ele que dá o trabalho, é Ele que vai à frente. É o Senhor. Então, nas mínimas coisas, nas coisas mais básicas que o ser humano precisa, o Senhor supre. É disso que Jesus está falando. Nós não temos controle nenhum sobre nós. É graça de Deus. Então, a gente começa a fazer a pergunta no versículo 27, ele responde o que é ansiedade. Ele fala, não se preocupem com comida, com bebida ou com vestimentas. E aí no versículo 27, ele vai nos definir o que é ansiedade. O que é a ansiedade? Se você abrir aí, voltar no seu versículo 27 e ler aí, vai estar escrito assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você pode acrescentar uma hora para a sua vida? E aí a gente vê, ou a gente sempre está, não, a gente tem que comer, se vestir, cuidar do nosso corpo, fazer academia, fazer regime, a gente usa máscara, a gente tem que lavar a mão, a gente tem que fazer tudo isso. Por quê? Porque nós vamos acrescentar, a gente tem que cuidar do corpo, porque a gente vai acrescentar uma hora na nossa vida. Nós podemos fazer isso? Não. O ponto não é que eu vou deixar de me cuidar. Todas essas coisas que eu disse são coisas boas, nós devemos fazer isso. Devemos cuidar do templo do Espírito, devemos cuidar do nosso corpo, devemos nos proteger no meio dessa pandemia. É o que nós estamos fazendo, tomando as nossas precauções. Mas isso te impede alguma coisa? Quantos de nós aqui já não ficamos doentes? Já não tivemos o coronavírus? E nós estávamos nos cuidando, usando máscara, lavando as mãos constantemente, evitando aglomeração, obedecendo as regras. Essas coisas nos impediram de pegar o vírus? Então, é o que Jesus está falando. Por mais que nós nos preocupemos com essas coisas, e essas coisas nós devemos fazer e nos cuidar, sim. Mas quem tem o controle da história na mão, quem tem o controle de tudo nas mãos é o Senhor e não nós. Por mais que nós nos preocupemos, por mais que nós façamos tudo certinho na nossa vida, isso garante que a gente vai ter uma vida longa? Não. Não está nas nossas mãos. Então, nós não podemos acrescentar. Se eu posso parafrasear Jesus aqui, se eu posso responder essa pergunta que eu acabei de fazer, o que é ansiedade? Ansiedade é o desejo de controlar o incontrolável. Ansiedade é o nosso desejo de controlar aquilo que não pode ser controlado. Por quê? Porque nós não podemos controlar o futuro. Quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia à sua própria vida? Ninguém. Uma hora? Ninguém.
Por quê? Porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. É Ele que pode controlar o futuro. Então, se é Deus que pode controlar o futuro, ansiedade é essa preocupação com aquilo que não aconteceu ainda. É se preocupar com aquilo que não existe. Consequentemente, aquilo que é impossível de ser controlado por nós. Então, ansiedade, se ansiedade é esse tentar controlar aquilo que é incontrolável, é você tentar controlar aquilo que nem existe ainda. É você tomar nas suas mãos o futuro e falar, eu controlo o meu futuro. E é exatamente isso que Jesus está falando. Ninguém de vocês pode fazer isso. Vocês não têm esse poder. Por que vocês ficam ansiosos? Então, em outras palavras, e aí agora a gente começa a entrar na raiz do problema, o que é ansiedade? Ansiedade é o nosso desejo de ser Deus. O Deus da nossa própria vida. Ansiedade é você querer se colocar no lugar de Deus. É você querer tomar a sua vida, a sua história, o controle absoluto da sua vida para você. E não ter que confiar em Deus. Isso que é ansiedade. É não confiar em Deus. Ansiedade é você tomar para você o que só Deus pode fazer por você. Porque só Ele pode controlar o futuro. Então nós queremos ser Deus e queremos ser independentes dEle. Mas de onde que veio isso, Rodrigo? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é exatamente essa tentativa nossa do quê? Não, Deus, eu sou suficiente, eu posso tomar as minhas próprias decisões, eu não preciso de ninguém falando o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Isso é Gênesis capítulo 3. É eu ser independente de Deus. É tomar nas minhas mãos aquilo que apenas Deus pode fazer. Então, ansiedade, gente, é você querer ser o Deus da sua própria vida, tomando para você aquilo que só Deus pode fazer na sua vida. E aí no versículo 19, eu já entrei no versículo 25 na minha pregação, e aliás, o foco da minha pregação é do versículo 25 ao 34, mas eu incluí o versículo 19 a 24 com um propósito, porque essa separação ela não existe. Se você está com a NVI nas suas mãos aí, você vai ver que entre o versículo 24 e 25 existe uma transição, existe um subtítulo aí. E aí fica parecendo que a gente tem dois textos separados, mas esse texto ele tem que ser lido junto, do 19 ao 34. Por quê? Por que separaram? Porque fica parecendo que Jesus está falando de dinheiro, no versículo 19 a 24, e de repente ele começa a falar de ansiedade. E aí, se você apenas passa o olho lendo, correndo, você não entende o que Jesus está fazendo. Jesus, por que você começa falando, não acumulem para vocês tesouros na terra? E aí você acaba dizendo no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E de repente, ele começa a falar o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus, do que você está falando? Como que essas coisas se conectam? Como que eu coloco essas duas coisas juntas? Do que o Senhor está falando, Jesus? Essa é a pergunta que a gente começa a ter nesse texto. Por que Jesus fala sobre dinheiro e ele entra na ansiedade? E ele fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Do que ele está falando? Ele está dando a raiz do nosso problema com ansiedade. Porque nós somos ansiosos, nós queremos ser Deus, o Deus da nossa própria vida, porque nós não queremos depender de nada, nem de ninguém. Por que nós ansiamos tanto por dinheiro? Você já se perguntou por que você se preocupa tanto com o dinheiro? Se vai faltar? Você já se perguntou isso? Da onde vem isso? Por que eu me preocupo tanto com o dinheiro? E talvez você nem deseja, não tem nada no seu coração pensando, nossa, eu queria ser podre de rico, eu queria ter muito dinheiro. Não. Talvez a grande maioria de nós aqui, a única coisa que pensa é, não, eu queria ter uma vida confortável, ter um dinheiro lá no banco, tranquilo. Né? Mas eu não queria viver em aperto, eu não queria viver na semana, do salário daquela semana. Se não tiver um salário de semana, não tem. Porque a maioria de nós vive assim. Se faltou daquela semana, o que vai ser na próxima semana? E aí a gente vive em constante preocupação de dinheiro. Por que nós nos preocupamos tanto com dinheiro? Você já se fez essa pergunta?
Porque é a nossa tentativa de ser Deus e ser independente dele. Porque nós não queremos depender de Deus. E o dinheiro, ele nos dá essa falsa impressão de que nós somos independentes, de que nós temos liberdade. O dinheiro nos dá essa falsa impressão de que nós estamos no controle das circunstâncias. Estou mentindo? Quando você tem dinheiro no banco, e você tem talvez muito dinheiro no banco, e você tem lá o seu dinheiro, você se preocupa com aquilo que vai acontecer? A preocupação de que tem muito dinheiro no banco é uma: eu posso perder meu dinheiro. Essa é a preocupação. Como que eu vou fazer para não perder o meu dinheiro? Mas se você tem dinheiro, você pensa que o dinheiro, ele é a garantia de você fazer o quê? De você ter um futuro garantido. Não, meu futuro está garantido. Por quê? Porque eu tenho esse dinheiro no banco. Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho controle das circunstâncias. Não é isso que a gente faz com o dinheiro? Não é isso que o dinheiro representa muitas vezes para nós? Ou é só lá em Marlboro que tem isso? Porque nós olhamos para o dinheiro e o dinheiro começa então a se tornar o que na nossa vida? Exatamente o que Jesus disse no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. É isso que ele está falando aqui. Nós não podemos servir a dois deuses. Por quê? Porque você vai colocar o dinheiro no centro da sua vida. E a sua confiança vai estar no dinheiro e não em Deus. É disso que Jesus está falando. Então ele fala: não andem ansiosos por causa de dinheiro. Por quê? Porque andar ansioso por causa de dinheiro é colocar ele no centro da sua vida. É fazer do dinheiro o Deus da sua vida. E aliás, sabe por que a gente quer dinheiro, gente? Porque a gente gosta de colocar o nosso Deus dentro do nosso bolso, para poder tirar ele a hora que a gente quiser. Nós não queremos ter que orar, buscar, nós não queremos ter que depender de Deus. É isso que nós não queremos. Nós não queremos não ter a certeza do que vai acontecer no futuro. Eu quero ter a certeza do que vai acontecer no futuro, porque a certeza do meu futuro está no meu bolso. É por isso que a gente quer fazer do dinheiro o nosso Deus. Porque Deus é muito imprevisível, a gente nunca sabe o que Ele vai fazer. Aí a gente não confia nele. A gente quer confiar naquilo que a gente pode ver, que a gente pode pegar, que a gente pode... Sabe por que a gente gosta de fazer ídolos? Desde o Antigo Testamento, se você ler o Antigo Testamento, você está cheio de ídolo lá. Porque a gente quer um Deus que a gente pode pegar, que a gente pode manipular, que a gente pode jogar de um lado para o outro, que a gente pode trazer, colocar ele aqui e falar: esse aqui é o nosso Deus, agora a gente está abençoado porque ele está aqui. A gente quer controlar Deus. E não ser controlado por ele, a gente quer controlar Deus. Esse somos nós. E é exatamente isso que Jesus está nos mostrando aqui. Então, depois disso, de mostrar o que é ansiedade? Ansiedade é essa nossa tentativa de controlar o incontrolável. É a nossa tentativa de ser Deus. Isso é ansiedade. Ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. Como idolatria é pecado. Porque você está colocando em alguma coisa a sua esperança e não em Deus. E aí Jesus, ele nos mostra, depois ele nos dizer o que é, definir o que é ansiedade, ele nos mostra o quê? Como vencer a ansiedade. Tá, Jesus, entendi. Entendi o que é ansiedade. Entendi, sou culpado, estou aqui, culpado. Eu não sei você, eu sou culpado de ansiedade. Aliás, gente, quando eu estava preparando essa mensagem, eu não queria pregar isso. Se não era meu tema, eu não ia pregar isso aqui. Eu tinha outra mensagem, outra coisa preparada, estava no meio do caminho, e o Espírito Santo estava falando no meu coração: não é essa a sua mensagem, não é essa a sua pregação, não vai pregar isso. E aí, de tanto ele falar, eu já estava um ponto, estava constrangido, falei: não posso pregar isso aqui, estou indo contra a vontade de Deus. E aí me mostra o Espírito Santo o que eu vou pregar. Então leio na Bíblia, o Espírito Santo é esse aí que você vai pregar. E você vai falar sobre ansiedade. Mas Deus... eu falar sobre ansiedade? Coloca qualquer outro para falar sobre ansiedade, menos eu. O cara mais ansioso de todos vai falar de ansiedade para a igreja. Você quer perguntar se eu sou ansioso? Pergunta para minha esposa. Pergunta para meu cunhado. Pra você ter uma ideia, o negócio é tão transparente, pergunta para meu cunhado. Ele vai saber. Quem é o Rodrigo? Não, o Rodrigo é ansioso? Imagina.
Como que eu vou falar de ansiedade para o povo? Então, antes de trazer essa palavra, eu apanhei bastante em casa. Aí faz um pouquinho da palavra, ajoelha, ora, pede perdão para Deus. Deus, perdão pela minha idolatria. Perdão. Mas aí Deus começou então a me mostrar como que a gente sai disso. Como que sai disso? Como que eu sou curado da ansiedade? Como que eu sou curado da ansiedade? Aí Jesus me dá 2 passos para curar a ansiedade, que ele vai mostrar nesse texto. Primeiro passo, mudar os nossos pensamentos. Para ser curado da ansiedade, para vencer a ansiedade, você precisa mudar os seus pensamentos em primeiro lugar. Em segundo lugar, você precisa mudar as suas prioridades. Mudar os seus pensamentos, mudar as suas prioridades. Mudando os seus pensamentos. A partir do versículo 26, e é interessante o que Jesus está fazendo aqui, gente. Às vezes a gente passa correndo na Bíblia e a gente não presta atenção nas coisas. Mas o que Jesus está fazendo aqui o desenvolvimento do argumento dele é tão maravilhoso. O que ele está fazendo? No versículo 25, ele dá a sua tese. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Por bebida, comida, vestimentas. Essa é a tese dele. Depois da tese dele, do versículo, então, 26 ao 32, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer... Por que você não deve ficar ansioso? Ele vai trazer suas testemunhas, ele vai dar o argumento, ele vai argumentar em favor da sua tese. Aí ele vai falar, por que você não deve ficar preocupados com roupa, comida e bebida? Aí ele vai dar os seus exemplos, usando a natureza. Ele vai fazer isso. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está nos chamando para conversar. Ele está basicamente dizendo, pare, olha, pensa. Não é racional você ficar ansioso. Não é racional. Senta aqui, vamos conversar. E eu vou te mostrar o porquê que você não deve ser ansioso. E aí ele começa aí no versículo 26, falando das aves do céu. Olha para as aves do céu. O que elas fazem? Elas trabalham, elas têm o full time, o part time, o more time, para se sustentar? Não. O que elas fazem? Nada. Nada. Elas fazem o que Deus mandou elas fazer. Elas cantam para a glória dele, elas voam para a glória dele, elas fazem tudo para a glória dele. E é Deus quem as sustenta. Olha para o lírio do campo. Hoje existe, amanhã não existe. Ou seja, ele passa assim. O que ele faz para se vestir? O que ele faz para ser tão bonito? Ele costura roupas para ele. É isso que ele faz? Não. É Deus quem veste o lírio do campo. Que hoje existe, amanhã não existe. Jesus fala assim, meu filho, minha filha, raciocina, pensa. Se Deus cuida dessa maneira dos pássaros, cuida dessa maneira da sua criação, da erva do campo que hoje existe, amanhã não existe mais, Ele não vai cuidar de você? Que é a imagem, a semelhança de Deus, que é o máximo da criação de Deus. Deus criou todas as coisas para te receber nesse planeta. Ele nos preparou e no último dia Ele vai lá e cria você. E aí Ele viu que quando Ele criou o homem, e viu que era muito bom. Muito bom. Você é a obra-prima de Deus. Ele cuida dessa maneira de todas as outras coisas, de coisas, aliás, que nós nem conhecemos, de todo o universo, estrelas, sistemas solares que nós não conhecemos. Ele cuida de tudo. E nada se acaba, nada deixa de existir, senão da vontade dele. Se ele não falar que deixe de existir, nada acontece. Ele cuida de tudo, ele mantém tudo com vida. Aí ele vem para você, ele nos cria a sua imagem, a sua semelhança. E te chama de filho. E nós, não posso confiar em Deus. Como que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa para você vencer a ansiedade, você tem que fazer o quê? Parar de escutar o seu coração. É a primeira coisa que você tem que fazer. Parar de escutar o seu coração e começar a ordenar o seu coração, começar a falar para o seu coração. Como assim, Rodrigo? A Bíblia diz que o nosso coração ele é terrivelmente pervertido, enganador. Ele não vale nada, em outras palavras. Para de escutar o seu coração. Enganou o seu coração do homem, mais do que todas as coisas.
Mas o que eu tenho que fazer então? Porque como que funciona isso? Nós olhamos para as notícias, e aliás, gente, a gente começou o ano de 2020 com um monte de plano, certo? Vocês tinham planos para o ano de 2020? Quantos deles se concretizaram no final do ano? Talvez um ou dois. Não foi aquele ano que a gente esperava, foi? Quem de nós imaginava 2020 do jeito que 2020 foi? Aí a gente começou o ano 2021. E 2021 a gente já, não, vai ser um ano bom e tem a vacina e... Tá. Aí a gente começa a ver, passou uma semana, já estamos na segunda semana do ano, e a gente vê que o negócio não mudou muita coisa. E aí a gente começa a ver os especialistas. Aí os especialistas da economia começam, não, porque o ano de 2020 vai afetar os próximos anos, 2021 pode ser um ano pior do que o ano de 2020. Eu não estou profetizando desgraça. Não isso não é meu ponto aqui. Eu estou supondo alguma coisa, estou citando o que os especialistas dizem. E aí? Aí a gente começa a ficar o quê? Ansioso. A gente começa a olhar para o jornal, a gente começa a olhar para os especialistas, e a gente começa a gente vai morrer. A gente vai morrer. Falar ao seu coração é fazer isso. Coração, para, pensa. Olha como Deus cuida da sua criação. E Ele prometeu cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. É parar de ouvir a voz do seu coração e começar a colocar no seu coração a palavra de Deus. A parar de ouvir o seu coração e começar a ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo para você poder vencer o quê? A ansiedade. E aí Jesus ele fala no versículo 32 o seguinte: pois são os pagãos que andam ansiosos com essas coisas. Depois de trazer todo esse raciocínio, depois de falar, olha para o lírio do campo, olha para os pássaros, Deus cuida de todos eles. E aí ele acaba e conclui assim, tá vendo? Depois de racionalizar, depois de parar, pensar e olhar, a conclusão são os pagãos que se preocupam com essas coisas. E eles têm razão de se preocupar com essas coisas. Por que eles têm razão de se preocupar com essas coisas? A resposta está no mesmo versículo. Jesus diz, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Jura, Tiago estava aqui. Tiago vai dormir hoje preocupadão com o que ele vai comer, beber e vestir amanhã, certo? Aliás, os meninos vão dormir. Lucas hoje vai dormir preocupadão com o que vai comer amanhã, vestir amanhã. Vai. Por que não vai? Por que o Miguel, por que a Samara não vão dormir? Por que aliás, eles não estão preocupados com isso agora? Tá aqui, amanhã, cara, faz diferença para mim nenhuma isso. O que é ansiedade? Na ansiedade eu estou ansioso para jogar o próximo videogame. Então, por que eles não têm essa ansiedade? Porque eles sabem que o pai e que a mãe provê. Eles sabem, eles têm absoluta certeza. Não precisa passar na cabeça deles o que vai acontecer amanhã, porque eles sabem uma coisa certa na cabeça deles. Meu pai já proveu. Está lá. Está lá. Eu não tenho essa preocupação. É assim que Jesus está falando aqui. É essa perspectiva que tem que ter no nosso coração. Por que Jesus ele responde aqui, fala, os pagãos é que se preocupam com essas coisas. E o pagão está certo em se preocupar com essas coisas, porque o pagão, ele não tem o Deus que nós temos. O pagão, ele não conhece o nosso Deus. E ele tem toda a razão para ficar preocupado, sem ter certeza do futuro, porque o pagão não tem o Deus que tem o controle da história nas suas mãos. Mas e nós, Jesus? O Pai de vocês. Não é o Deus, é o Pai de vocês. Por que ele fala o Pai de vocês e não Deus de vocês? Por causa disso. Porque assim como uma criança não se preocupa com o que vai comer, beber e vestir, nós somos chamados a confiar em Deus, no nosso Pai, da mesma maneira. E nós vamos para casa. O que vai ter amanhã? Não sei. Mas você não está preocupado? Não, estou preocupado. Por quê? Porque eu conheço meu Pai. Eu sei quem é meu Pai.
Então, andar ansioso, gente, é não crer em Deus. Andar ansioso é ser o ateu cristão. É ser ateu. Porque você professa que você acredita num Deus. Em quem existe mais verdade? Vamos colocar desse jeito. Em quem existe mais verdade? O pagão que não conhece Deus, que não reconhece que Ele é Deus, que não busca Deus, que não quer saber de Deus e anda ansioso? Ou em você, que diz que acredita na Bíblia, acredita na palavra de Deus, acredita que Deus te ama ao ponto de entregar Cristo para morrer por você, e você anda ansioso com tudo. E em quem tem mais verdade? No pagão, que não acredita e tem mesmo que estar ansioso porque ele não tem o seu pai, o nosso pai? Ou em nós, que dizemos que acreditamos na palavra dele, e a gente está aqui. O que vai acontecer essa semana? Rodrigo, como vai ser 2021? Em quem tem mais verdade? Então, gente, andar ansioso é ser ateu. É descrer da palavra de Deus e não crer na palavra de Deus. Em segundo lugar, para você vencer a ansiedade, nós precisamos mudar as nossas prioridades. Em segundo lugar, para você vencer a ansiedade, nós precisamos mudar as nossas prioridades. Olha para o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A nossa ansiedade é o medo de perder algo ou o medo de não chegar a ter algo. A gente está sempre preocupado que a gente pode perder alguma coisa, no caso de quem tem dinheiro, perdeu o dinheiro, no caso de que não tem dinheiro, de não chegar a ter dinheiro. Aí a gente está sempre preocupado. Eu estou preocupado, estou sempre ansioso. E aí, Jesus nos chama para coloca o foco em outra coisa. Coloca a sua prioridade em outra coisa. Se eu posso parafrasear aqui, eu diria que coloque Deus no centro da sua vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Coloque Deus no centro da sua vida. Rodrigo, como que eu vou vencer a ansiedade? Jesus, como eu vou vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, você muda o seu jeito de pensar. Em segundo lugar, você muda as suas prioridades. Você coloca no centro da sua vida o Senhor. Como assim? Como assim? Como que funciona isso? Gente, se você fez planos para o ano passado e nada aconteceu, e você colocou o seu coração nesses planos, e você desejou isso, você planejou isso, você pensou nisso. Eu não estou falando para você não fazer planos para 2021, tá? Não é esse o meu ponto. Façam planos. Porque o Senhor pode nos abençoar em meio a qualquer coisa e trazer esses planos à tona. Abrir porta onde não existe. Esse é o Senhor, o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. O problema é você colocar o seu coração, a sua esperança, colocar a prioridade da sua vida nesses sonhos. Porque se você fez dos seus sonhos, dos seus planos, a prioridade do seu coração, o centro da sua vida no ano passado, como que acabou 2020 para você? O ano foi terrível. Foi o pior ano da minha vida. Que ano? Não, vem logo 2021. Tem para mudar todas as coisas. Aí a minha pergunta para você é, e se não mudar nada? E se 2021 for da mesma maneira? Se você colocar os seus planos, mais uma vez, os seus sonhos, as suas prioridades, o centro da sua vida, nos seus planos, nessas coisas que você acha que vão te dar liberdade, que vão te trazer o controle da sua história, o controle da sua vida, o Deus da sua vida, e tirar Deus do centro, o que vai acontecer no final desse ano? Se nada disso que você acha que vai acontecer. Você vai chegar no final do ano devastado. Eu não vou nem mais para a igreja. Para que eu vou para a igreja? Estou indo lá para a igreja, e aí, ó que ano que eu tive. Meu irmão, imagina se você não tivesse vindo para a igreja. Mas aí, por que eu devo colocar Deus no centro?
Porque se você coloca Deus no centro, todos os seus planos podem ser frustrados. Todas as suas coisas, tudo que você tem pode ser tirado de você. Tudo. Sua saúde, sua família, seus pertences, tudo pode ser tirado de você. E se o seu valor, se a sua vida, se as suas prioridades estão nestas coisas, quando elas forem tiradas, você vai ficar devastado. Agora, se a sua prioridade é Deus, a minha pergunta é: quem pode te tirar Deus? Ninguém. Ninguém pode te tirar Deus. E é essa conclusão que o apóstolo Paulo chega em Filipenses. No final de Filipenses. Porque Filipenses, o texto de Filipenses, aliás, o texto que eu citei nessa arte, eu citei o texto de Filipenses, não foi o de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em toda súplica e oração, apresente tudo diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Mas se você continuar lendo o apóstolo Paulo no capítulo 4, ele vai falar o quê? Pois aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Como o apóstolo Paulo aprendia a ter com fartura? Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é ter onde morar. Eu sei o que é não ter onde morar. Eu aprendi a estar satisfeito com todas as coisas. Como, apóstolo Paulo? Como? Resposta: porque eu fiz dele o centro da minha vida. Então eles podem me tirar todas as coisas. Eu posso não ter o que comer, eu posso não ter o que vestir, eu posso não ter o que beber, eu posso não ter nada, mas tem uma coisa que ninguém me tira: eu posso estar na cadeia, que muitas vezes ele esteve. Eu posso estar na cadeia, mas tem uma coisa que ninguém me tira: ele. Ninguém me tira ele. Então eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque ele é o centro da minha vida. Ele é a minha prioridade. É Ele. O meu convite para você esse ano é colocar Deus no centro, na prioridade da sua vida. Porque se tudo der errado no final do ano, tudo, passar esse ano e der tudo errado, nada do que você espera acontecer, no final do ano você vai estar aqui. E sabe como vai estar o seu coração? Aqui. Como diz o apóstolo Paulo: aprendi a estar feliz, a estar contente em toda e qualquer circunstância. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Gente, só pode falar uma coisa dessa quem tem Deus no centro da vida. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Como que esse homem pode falar uma coisa dessa, gente? Depois de perder os filhos, depois de perder todos os seus bens, sabe por que ele pode falar isso? Porque o seu coração não está nas suas coisas, e nem em pessoas. O seu coração está em Deus. Meu convite é muito simples para você. Confia nele. Mas, Rodrigo, como que eu posso ter certeza disso? Como que eu posso... É maravilhoso, tudo isso que você falou é maravilhoso, mas eu estou aqui já ansioso. Eu estou aqui ansioso. Você falou, eu continuo ansioso. Como que eu posso ter certeza, Rodrigo? A certeza vem de uma coisa, e uma única coisa. E mais uma vez, eu uso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8. E ele diz lá em Romanos capítulo 8, e ele faz uma pergunta: quem pode nos separar do amor de Deus? É morte? É vida? São potestades ou principados? É o presente ou o porvir? Quem pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus? Ninguém. Ninguém. Como que eu posso ter certeza, Rodrigo? No mesmo capítulo 8 de Romanos, quando ele diz: se Deus nos deu Cristo, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Como que eu posso ter certeza? Ele te deu Cristo, Ele te deu Jesus, Ele te deu Filho. O que é mais valioso que Jesus Cristo? O que é mais valioso que Cristo para Deus? Nada. Nada. E aí a gente está ansioso porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Gente, se a gente morrer amanhã,
E ninguém aqui sabe a hora da ceia. Bateu a ceia, acabou. A gente pode se proteger, Jesus disse isso aqui no texto, versículo 27. Por mais que a gente se preocupe, pode ser a nossa senha amanhã, posso sair daqui hoje e morrer hoje. Estou profetizando desgraça de novo. Não, eu estou falando a realidade. Tem aquele negócio, para morrer precisa estar vivo, basta isso. Então, o que acontece? O que acontece se eu morrer agora, se eu morrer hoje, o que a morte pode fazer comigo? Nada. Nada. A única coisa que a morte pode fazer com o crente é isso: te levar para a glória. É te levar para estar com Deus. É a única coisa que a morte pode fazer conosco. A única coisa. Porque nós somos dele. E ele nos deu Cristo. Essa é a nossa certeza. Ele é a nossa certeza. Se ele nos deu Cristo, ô meu irmão, por que você está preocupado? Ô Rodrigo, por que você está preocupado? Porque se nada der certo e ele é o centro, eu aprendi a estar feliz em toda e qualquer circunstância. Então, para a gente vencer a ansiedade, a gente precisa mudar nosso pensamento, a olhar, parar, analisar. Olha, faltou alguma coisa para você em 2020, meu irmão? Faltou? Você deixou de comer? Deixou de beber? Deixou de vestir? Alguma coisa faltou para você nesse ano que acabou de passar? Faltou? Faltou ou não? Não. Porque ele cuida de nós. Sabe o que vai faltar em 2021? Nada. Por quê? Porque ele é nosso pai e é o pai que cuida do filho. Então a conclusão que Jesus chega é essa: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Meu convite para você essa noite: para de andar ansioso. Confia nele. Lembra-se disso. Ele é o seu pai. E o pai tem prazer em cuidar dos seus filhos. Lembre-se disso. Ele te deu Cristo. Ele já te deu tudo. Ele não vai te dar tudo que você precisa. Ele já te deu tudo que você precisa. Ele te deu Cristo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é santa, verdadeira. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos instrui, que nos confronta. E Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha agora, nos dá graça. Nós reconhecemos, nós somos culpados de sermos ansiosos, ó Deus. Nós reconhecemos nosso pecado diante do Senhor. E te pedimos perdão, perdoa-nos, ó Pai, porque nós somos ansiosos. Deus, nos dá graça agora para vencer a ansiedade, para mudar o nosso pensamento. Deus, nos dá graça para mudar a nossa prioridade, para colocar o Senhor no centro da nossa vida. Deus, nos dá graça para lembrar de uma coisa: que o Senhor já nos deu tudo, porque o Senhor nos deu Cristo. Dá-nos graça, Senhor, para viver esse ano à luz dessas verdades. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.